começar falando sobre essa mudança aí da FERJ. A FERJ mudou o regulamento e incluiu o VAR a partir da 6ª rodada do Campeonato Carioca. A FERJ mudou o regulamento e agora o árbitro de vídeo estará presente em todos os jogos dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro no Campeonato Carioca. A medida passa a valer na 6ª rodada do campeonato. Vale lembrar que antes havia VAR apenas nos clássicos e a partir da semifinal e do Campeonato Carioca. Galera, eu até falei sobre isso. Muita gente, muito vascaíno reclamando da arbitragem. O árbitro foi até afastado, vai passar por reciclagem do pênalti dado contra o Vasco para o Bangu no último segundo de jogo. E eu até falei hoje no SBT Sport, eu falei assim, galera, na boa, a discussão não tem que ser se foi pênalti ou não, porque isso é discutir o sexo dos anjos. Vai ter gente achando que foi pênalti, vai ter gente achando que não foi pênalti. E assim, na boa, a discussão é por que não tem VAR em todos os jogos do Campeonato Carioca? Só entre os clássicos, entre os grandes e a partir da semifinal da final. Tem que ter VAR ou não tem em jogo nenhum. Agora eles amenizaram o problema. Todos os jogos dos grandes terá VAR. Então, vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Eu acho que é assim que tem que ser. E por falar em Vasco, o Vasco tem um problema sério para a temporada. Consequentemente, contra o Flamengo, no próximo final de semana, no próximo domingo, tem Vasco e Flamengo no Maracanã e eles não vão poder contar com Paulinho de Paula. O jogador se machucou no jogo contra o Bangu, vai passar por uma cirurgia, vai ficar aí pelo menos 8 meses longe dos gramados. Muita força ao jogador, mas eu estou trazendo a informação aqui porque o Vasco vai ser rival do Flamengo no próximo final de semana. Vamos falar de Flamengo agora, galera? Mas antes, uma passada sobre um ex-jogador, cria das categorias de base do Flamengo. Eu particularmente gosto demais desse jogador, que é o Vinição. Ele é ex-Flamengo, ele aparece entre os jogadores com mais desarmes na Premier League. Com 3,3 desarmes em média, Vinícius Souza, o Vinição do Sheffield, é o segundo atleta que mais desarma na Inglaterra. O primeiro é Palhinha, do Fulham, com média de 5 por partida. Então fica aí. Um abraço também para o Vinição, que é um cara sensacional, muita resenha. Eu morro de rir com as participações dele em todos os podcasts que eu já vi aí. Falando de Flamengo, o Vinha, como a gente informou ontem, já retornou ao Rio de Janeiro e hoje ele fez o primeiro treino dele no Ninho do Urubu. O próprio Flamengo divulgou imagens do lateral esquerdo, que está em fase final de transição física após uma lesão no joelho. Então, em breve, a gente vai poder ver o Vinha aí à disposição do técnico Tite. Na minha opinião, ele chega para ser titular. Isso é um demérito ao Ayrton Lucas? Não, acho que é muito mais estilo de jogo. Eu acho que o Tite gosta mais de lateral como o Vinha, um lateral construtor, como muita gente gosta de dizer por aí, um lateral que defende muito mais, inclusive ele atua até como terceiro zagueiro se for necessário. Então fica aí a informação. Agora a gente vai falar sobre o jogador que está livre no mercado, que a torcida do Flamengo está fazendo campanha nas redes sociais para poder a diretoria contratar esse atleta. Se chama Igor Coronado. Vai rescindir agora. Ele está atualmente, deixa eu ler aqui certinho, no Al Ittihad da Arábia Saudita. Ele está, na verdade, no mundo árabe desde 2018, 2019. Para quem não conhece esse jogador, embora ele seja brasileiro, mas ele fez a categoria de base no MK Dons, da Inglaterra, passou pela Turquia, futebol italiano. Aí em 2018 ele chegou a Al Sharjah, tá? Do mundo árabe. Em 2021 ele foi para o Al Ittihad e está lá desde então. E o empresário dele, em entrevista ao GE, confirmou que ele vai rescindir o contrato, vai ficar livre e tem o desejo de retornar, de voltar a jogar no Brasil, enfim, de disputar o futebol brasileiro. Ele tem 31 anos e posso dizer, galera, assim, eu acompanho esse jogador já tem um tempinho, até porque, de fato, o Flamengo tentou a contratação desse jogador no passado recente. Ele deu entrevista em 2022 para o UOL falando: quando o Flamengo me ligou, eu disse, me libera, eu tenho que ir. O presidente do Al Ittihad brigou comigo, a ligação com o presidente não terminou bem. Ou seja, na ocasião ele queria vir para o Flamengo em 2022, mas o Al Ittihad não liberou. Agora ele está livre no mercado. Vai ficar livre no mercado, na verdade. Ele, pelo Al Ittihad, ele tem 71 jogos, 16 gols e 32 assistências. Na carreira, 344 jogos, 127 gols e 102 assistências. E com certeza no futebol brasileiro ele ia se destacar muito.
O Fabinho, ex-Liverpool e atualmente no Al Ittihad, falou sobre o Igor Coronado. Preste atenção nessa declaração. Só tinha visto ele jogar pela TV e quando eu vi no dia a dia, nos treinos e jogos, percebi realmente a qualidade que ele tem. Que é um jogador diferenciado. Rapaz, Fabinho falando isso dele. E aí eu quero saber de você que está aí acompanhando o canal Vini Casagrande. Você queria a contratação desse jogador? Lá no Twitter, inclusive quem não me segue no Twitter, @Vini Casagrande. No Instagram, @Vini Casagrande também. Tem campanha da torcida rubro-negra pedindo a contratação desse atleta. Quero a opinião de vocês aqui no YouTube. Vocês acham que o Flamengo tem que contratar, ou pelo menos tentar a contratação desse atleta de 31 anos? Pode comentar à vontade aí. Falando sobre Mateuzinho, atualização, o Corinthians igualou a proposta do Botafogo ao Flamengo. Antes a proposta do Corinthians era do mesmo valor, 4 milhões de euros. A diferença é que o Botafogo seria de maneira fixa, sem bater metas, e a do Corinthians era batendo metas uma grande parte. O Corinthians falou, não, beleza, a gente muda a proposta e bota 4 milhões de euros de maneira fixa, igual a do Botafogo por 60%. A questão é, agora o Flamengo quer fazer negócio com o Botafogo, porque o Flamengo não gostou nem um pouco da forma que o Corinthians agiu depois de descumprir a palavra envolvendo o próprio Mateuzinho, quando o jogador já estava lá treinando uma semana, e aí o Flamengo teve que receber o jogador de volta, porque o Corinthians voltou atrás de um acordo verbal e depois emitiu um comunicado oficial nas redes sociais, botando a culpa no Flamengo. O Flamengo não gostou nem um pouco, obviamente, e ainda tem a ótima relação entre Rodolfo Landim e John Textor. Não custa nada lembrar que na época que o João Gomes estava muito próximo de ser vendido ao Wolverhampton, o John Textor demonstrou interesse em João Gomes para o Lyon e o Rodolfo Landim queria vender o João Gomes para o Lyon por conta da boa relação. Agora o Flamengo quer fazer negócio com o Botafogo. E o jogador e os seus empresários dão prioridade ao Corinthians, por vários motivos. Até porque, sejamos francos, galera, o Mateuzinho viveu o dia a dia do Corinthians lá durante uma semana. Conversou com o Mano, conheceu novos companheiros. Eu, no lugar dele, ia querer a mesma coisa. Não vou negar para vocês, tá? Ah, mas no Corinthians tem risco de não receber. Gente, na boa. Pode até não receber em dia, mas vai receber. Enfim, o cara quer vestir a camisa do Corinthians, o pai dele é torcedor corintiano. Eu acho que nesse caso o Flamengo poderia ouvir um pouco o lado do jogador. Ah, mas o Corinthians é caloteiro, tem que tomar cuidado. Gente, garantias bancárias, pagamento à vista, isso tudo é negociado. Então fica aí a atualização desse assunto para vocês. E segue a novela Mateuzinho. Vou te falar, Botafogo e Corinthians brigando por Mateuzinho, hoje terceira opção no Flamengo. Para vocês terem noção como no futebol brasileiro, como o futebol brasileiro está carente de lateral. Não é só direito não, lateral esquerdo também. Sobre Léo Ortiz, galera, eu vou ler exatamente aqui o que me disse um dirigente há pouco antes de eu começar a gravar esse vídeo. Perguntei, Léo Ortiz, novidade? Vem? Aí a pessoa me respondeu, nas condições atuais, não. Eu perguntei, quais condições são essas, sabe? Aí ele falou, as condições que o Bragantino quer, 8 milhões de euros. E eu perguntei, o Fla chegou a quanto? Nossa última proposta foi de 6 milhões. Ainda não apresentamos uma nova proposta oficial. Mas o Bragantino está pedindo 8 milhões de euros. Ou seja, reduziu já. Antes era 10, já foi para 8. A imprensa que acompanha o dia a dia do Red Bull Bragantino está dizendo que o Léo Ortiz está relacionado para o próximo jogo do Red Bull Bragantino no Campeonato Paulista. Então, segue a novela Léo Ortiz para saber se vai vestir a camisa do Flamengo ou não. E a gente vai acompanhando essa novela capítulo a capítulo. Valeu, galera! Sobre o Flamengo e as negociações com o Léo Ortiz, Marcos Braz, enfim, se posicionou pouco antes do amistoso contra o Orlando. Falo também sobre o Flamengo e o Bahia. Será que existe alguma chance de o TT ser contratado por esses times? Falo sobre um movimento de clubes que pede o aumento do número de estrangeiros. Você é a favor? Tem ainda as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, também deixa seu like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Seu Adalberto, o classificatório para a Olimpíada, vitória com gols de Endrick e John Kennedy. Os atacantes de Palmeiras e Flu decidiram a favor do Brasil, que tem 6 pontos em 6 possíveis. Vice-liderança do grupo, a primeira colocação é do Equador, que já fez 3 jogos e tem 7 pontos.
Bora falar agora sobre o movimento de clubes brasileiros que está pressionando a CBF para o aumento do número de atletas estrangeiros permitidos dentro de campo. Só para fazer um breve retrospecto, ou uma retrospectiva no caso, né? Até o ano passado a gente tinha o limite de 5 estrangeiros por partida. Esses 5 estrangeiros poderiam ser relacionados para cada jogo, independentemente de começarem jogando ou ficando no banco de reservas. Houve uma pressão grande de clubes e esse aumento foi permitido para 7. Pois bem, agora o Atlético Paranaense, entre outros clubes brasileiros, o Furacão é quem lidera esse movimento, trabalha para que tenham um limite de 9 estrangeiros por partida. Quero dar a minha opinião antes de encerrar e mudar para o próximo tema. Acho um enorme equívoco. Com 7 atletas você já permite que vários jogadores só medianos de outros países ocupem espaço de atletas brasileiros. E a gente tem as categorias de base com muitos jogadores exigindo, pedindo, merecendo espaço nos times principais. Acho que esse tipo de decisão favorece os clubes que se precipitam, que não trabalham categorias de base e que querem concorrer no leilão. Você, o que pensa? Você gosta dessa ideia de 9 estrangeiros? Acho que isso funciona bem para países que têm poucos atletas revelados na base. E a Copa São Paulo de Juniores está aí para provar que tem muito menino bom merecendo espaço no time principal. Só para arrematar, vale a lembrança de que apesar de o limite ser de 7 estrangeiros, são vários os clubes brasileiros com 10, 11 até 12 jogadores gringos. Bora repercutir agora a fala de Marcos Braz, o vice de futebol do Flamengo, pouco antes do confronto amistoso entre Flamengo e Orlando City, que aconteceu na tarde desse sábado lá em Orlando. O Braz foi perguntado a respeito de contratações, começando sobre Léo Ortiz. A frase foi a seguinte, abre aspas: o Bragantino aceitou baixar um pouco o que vinha pedindo e o Flamengo também aceitou subir um pouco, mas ainda falta bastante coisa. Só para justificar, o Red Bull sempre pedia 10 milhões de euros e o Flamengo estacionou nos 6 milhões e meio de euros. De acordo com o Braz, o Fla topou melhorar um pouco e o Red Bull Bragantino topou baixar um pouco, mas a diferença segue bastante significativa. Quero acrescentar a informação de que para o Red Bull Bragantino é mais negócio manter o atleta, até por isso a proposta feita ao zagueiro foi com cifras parecidas àquelas que o Flamengo fez. O Braz completou, pelo menos é esse o nosso entendimento agora. A gente gostaria de contar com o Léo Ortiz, mas se não for possível, vida que segue. Braz também foi perguntado a respeito de Gabigol, e aí, renova, fica, não fica? Marcos Braz disse o seguinte, abre aspas, ninguém dentro desse clube tem a relação que eu tenho com o Gabriel, embora num determinado momento, numa relação de 5 anos, a gente teve um probleminha dentro de um período. Na hora certa as coisas vão se resolver. Pode ter certeza que o final vai ser feliz para o Flamengo e para o Gabriel, fecha aspas. Tenho muitas dúvidas se isso vai acontecer de fato. A percepção que eu tenho conversando com o Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, é de que o atacante vai ficar até o fim da temporada, mas a partir de julho vai assinar um pré-contrato para se mandar para outro clube. Quero te atualizar agora sobre TT, onde é que vai jogar o atacante revelado no Grêmio, com passagens por Leicester, também esteve no Lyon, atualmente no Galatasaray. Nessa sexta-feira, contei para vocês que no Corinthians a chance é 0, mas há a informação de que um clube brasileiro negocia com esse atleta. Muita gente especulando que poderia ser o Flamengo, que buscou o Luiz Henrique e não houve acordo. Até agora, ninguém do Flamengo entrou em contato com o representante do atleta, muito menos com o Galatasaray. O time que hoje tem intenção de contratar o TT no Brasil é o Bahia. Por meio do Grupo City houve um contato com o Pablo Bueno. Só para lembrar, alguns dias atrás o mesmo Grupo City conversou com o Pablo Bueno pelo Ferreira. O Ferreira fez força para jogar no São Paulo e o acordo foi fechado. Sobre o TT, ele tem contrato com o Galatasaray, para tirá-lo de lá vai haver necessidade de uma compensação financeira para o clube e o pior, há a necessidade de cobrir o salário do atleta de 4 milhões e meio de euros livres de impostos por temporada. Isso equivale a dizer que o TT ganha na casa dos 2 milhões de reais por mês, sem nenhuma tributação. Para contratá-lo, o time brasileiro precisaria desembolsar algo na casa de 2 milhões e meio, 2 milhões e 600 mil mensais. Nem o Everton Ribeiro, contratado a peso de ouro junto ao Flamengo, ou depois de sair do Flamengo, ganha tanto. O salário do Everton com impostos custa na casa dos 2 milhões de reais. Com muitas informações importantes. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. E pessoal, já inicio aqui, né, as notícias com essa informação bombástica, né? Agora o Flamengo pode fechar, né, com o Igor Cronado.
Coronado, né? Isso mesmo. Fica livre para assinar com qualquer equipe, né? E segundo as informações, o Vasco, Botafogo também já teriam interesse no jogador, né? O Flamengo já demonstrou interesse na contratação do meio atacante que brilhou no futebol saudita. O Flamengo e o antigo interesse de Igor Coronado. Igor Coronado ainda é um nome pouco conhecido no futebol brasileiro, mas que conseguiu muito sucesso no exterior. O meio-atacante conquistou o coração do futebol saudita com grandes atuações, né? Ele que é jogador do Al Ittihad. Em entrevista ao GE, o jogador revelou que algumas equipes do futebol brasileiro já tiveram interesse na sua contratação, uma delas sendo a equipe do Flamengo em certo momento. Abre aspas, né? Teve muitas coisas. Os mais concretos foram Botafogo, Vasco, Flamengo, São Paulo. De outros, teve perguntas sobre salário, sondagem normais, mas que mais me surpreendeu porque foram muitos clubes. Te passei os nomes de clubes que passaram propostas. E isso me surpreendeu bastante, disse o jogador, né? Segundo as informações do portal, Igor Coronado encaminhou a rescisão de contrato com o Al Ittihad e quer jogar no futebol brasileiro. O Flamengo poderia ser o destino do jogador, né? E eu já quero saber a sua opinião, torcedores. O que você acha a respeito dessa contratação, né? Igor Coronado vai rescindir o seu contrato com o Al Ittihad. Em conversa com o técnico Marcelo Gallardo, foi acertado que o meia de 31 anos não será mais aproveitado pelo clube saudita. O comandante argentino tem outras prioridades. Rafael Brandino, empresário do jogador, afirmou ao portal que a saída deve ser oficializada nos próximos dias para que Igor Coronado fique livre no mercado e possa assinar aí com qualquer equipe, né? Principalmente com equipes do futebol brasileiro, já que são equipes que têm interesse no jogador, né? E aí, nação, eu quero saber muito a sua opinião, né? O que você acha a respeito dessa contratação, né? De Igor Coronado, né? É um cara aí, um atacante, meio atacante, né? Provavelmente um jogador de velocidade e que chegaria para somar na equipe do Flamengo, né? Então, comente aí, deixa a sua opinião que é muito importante. Lembrando também, o Flamengo segue ainda, né, naquela saga de tentar contratar o Léo Ortiz, né? O Bragantino diminuiu a pedida, o Flamengo aumentou a pedida, mas ainda não tem nada concretizado, né? Mas pelo menos, né, já temos informações de que as pedidas estão sendo abaixadas, o Flamengo está aumentando o valor da proposta, o Bragantino está diminuindo o valor, né? Isso aí pode facilitar uma contratação, né? Acredito que até o dia 7, né, que é quando fecha aí a janela de transferência, o Flamengo já vai ter conseguido a contratação do Léo Ortiz, beleza? Então eu quero saber a sua opinião, rapaziada. Comente aqui o que você acha a respeito dessa contratação, né? De Igor Coronado e também a respeito da contratação do Léo Ortiz. Comente aí, deixa a sua opinião que é muito importante. E meus amigos, se você ainda não é inscrito, tem um botão vermelho aí com o nome inscreva-se. Então é muito importante. Inscreva-se no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha o vídeo se possível, combinado? Também, rapaziada, não posso passar em branco, né? Passando aqui para agradecer demais a cada um de vocês. Muito obrigado por estar deixando o like em todos os vídeos, deixando muito like, né? E graças a Deus conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado. E novamente eu conto com a sua ajuda, que é muito importante. Amassa o dedo no like, deixa muito like para a gente estar batendo a meta de 100 likes nesse vídeo, combinado? Então, deixa muito like para a gente bater a meta de 100 likes, se inscreva no canal, comenta, compartilha o vídeo. Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.